usei ele. Quando eu pus a boca lá, aí tem um fogo, uma crise que são muito independentes. Bom, vamos começar, né? Vou continuar com as coisas. Oficialmente vamos começar. Continuar com as convergências de sequência. Tem um teoreminha muito importante que é o seguinte. Ele situa no seguinte quadro, uma questão importante para a gente. Quando você constrói uma sequência, é poder garantir que aquela sequência tem limite sem ter que mostrar o limite. Agora, às vezes tem situações em que você tem uma sequência e ela não tem limite, mas ela pelo menos pode ter uma subsequência que tem limite. Em geral, quando uma sequência não tem limite, ou é porque ela vai para o infinito, ou porque ela fica oscilando. Às vezes ela oscila até mais infinito, menos infinito. Mas, em princípio, sempre dá para tirar uma subsequência que pelo menos vai para o infinito. Mas o infinito não é muito o que a gente quer. Então, é claro que, bom, a sequência vai para o infinito, não tem como tirar uma subsequência convergente. Mas se ela for limitada, sempre a gente pode tirar uma subsequência convergente. Esse é o teorema que eu queria discutir, chamado teorema S alemão. São dois S. Então o teorema é o seguinte, né? Se você tem Não é alemão, é o beta. Tá bom. limitada que uma subsequência, está claro o que é, né? Você tem um número associado a cada natural, você pega um subconjunto infinito dos naturais e aí você tem um número associado a cada um desses caras subconjuntos. Mas, em geral, para a subsequência, a gente costuma fazer o seguinte, você faz assim, subsequência realmente ela é notada assim, xnk, K pertencente a N de... Quando é que isso aqui é uma subsequência? É quando você tem uma função N de N em N estritamente crescente, que leva K em NK. E aí você tem X de N em N. Então a composta das duas pega K, aqui leva N e Xn. A composta vai pegar K, levar em NK e levar em XNK. De uma maneira assim, tipicamente a gente não se refere a isso, entende? Pega a sequência XNK
Bom, vou explicar a demonstração em R2. Vou fazer a demonstração em R2 para a gente enxergar melhor. Né? Imagina que você tem pontos pingando aqui em R2, mas eles pingam num subconjunto limitado de R2. Então, se é limitado, você pode escolher uma bola, um retângulo. Vamos escolher um quadrado. Tem que ter um quadrado de R2 que contém todo mundo. Então, tem um quadradão aqui, todo mundo pinga aqui dentro. Então, vamos escolher o X1. Minhas sequências, em geral, eu queria que elas comecem, salvo menção em contrário, então, por enquanto, os naturais começam em 1. Isso facilita 1 sobre N, 1 sobre N2. Depois, quando a gente for para a série de Taylor, eles voltam a começar em 0. Então, vamos dizer assim. Então, você tem um quadrado Q1 e pega, né, X1 aqui. Agora, vamos escolher o próximo. Olha só, divide o quadrado aqui em 4. Os caras pingam todos aqui. Não pode pingar só um número finito de vezes em cada um dos 4 quadradinhos, porque o cara está pingando, pingando, pingando. Então, em algum deles, tem que pingar uma infinidade de vezes. Claro? Então, digamos que pinga uma infinidade de vezes. Vamos eliminar alguns e ficar só com esse. Bom, se pinga uma infinidade de vezes aqui, é claro que tem um cara ali com um certo, vamos dizer assim, isso aqui é o XN1. Aí, aqui dentro, tem algum cara aqui, acima do X1. Então, vamos chamar assim, vou chamar esse cara aqui de XQ1. E XQ2, eu tenho o XN2. Supondo aqui o seguinte, né? XN2 com N2 maior que N1. Eu não precisava nem ter escolhido o X1. Então, eu escolhi um cara aqui. Onde que eu escolhi esse? Tudo bem. Mas se eu dividir esse quadrado em 4, como aqui dentro pinga uma infinidade de vezes, vai ter que pingar uma infinidade de vezes em algum desses 4 quadradinhos. Então, digamos que por coincidência foi nisso daqui. Então, aqui pinga uma infinidade de vezes. Em particular, eu posso escolher aqui um X Q3, né? Esse aqui é do Q2. Agora esse aqui é o Q3. Então, posso escolher um XQ3 igual a XN3 com N3 maior que N2. Porque depois do N2, se nunca pingasse depois do N2, não ia pingar uma infinidade de vezes. Aí, de novo, pego, divido isso aqui em 4 e tem um quadradinho onde vai pingar uma infinidade de vezes, e assim sucessivamente. Claro? Com isso, repara que não só o cara, vamos dizer assim, XQN, vamos escolher um cara aqui, é igual a XQK, né? XNK, com NK maior que NK menos 1. Mas, além disso, como nesse cara aqui pinga uma infinidade. Então, não só esse cara está aqui, como todos os outros que eu vou escolher daqui para frente vão estar aqui. Então, na realidade, eu vou ter o seguinte, né? X, digamos que K maior ou igual que K0. Então, isso implica que X NK pertence ao que K0. Eu escolhi o primeiro no quadradão, todos vão estar no quadradão.
O segundo eu escolhi nesse quadrado daqui, todos daqui para frente vão estar aqui. Aqui tem uma infinidade. Eu joguei fora tudo que... Não importa se tem uma infinidade aqui, aqui, aqui também. Aqui tem uma infinidade. Então, o resto não me interessa mais. Concentro nesses. Agora, divido esse em 4, escolho esse e eu sei que tem uma infinidade aqui. Eu concentro aqui. Então, eu vou criando uma subsequência tal que a cada K0 que eu pego, todos os NK com K acima de K0 vão estar no quadrado de lado, desse lado L, né? Então, lado de QK igual a 1, igual a L sobre 2 elevado a K menos 1. Deu para entender a ideia? Professor, como você escolhe qual a região que você vai continuar a sequência? É o seguinte, eu tenho um dado que, assim, no começo da sequência, vamos dizer, os caras caem aqui para uma infinidade de índices. Então eu dividi em 4 pedaços. Se o número de índices que caísse em cada um desses caras fosse finito, então não teria uma infinidade de índices. Então tem um, pelo menos, então eu escolho esse. Aí o próximo x eu escolho dentro desse quadrado. Não só o próximo, como todos os subsequentes. Só que além de escolher esse cara aqui, eu digo, bom, agora eu divido em 4, e como pinga uma infinidade de vezes aqui, em pelo menos um dos 4 vai pingar uma infinidade de vezes. Eu não sei, fiquei na dúvida como você escolhe o que você quer. Eu escolho, bom, eu poderia usar o axioma da escolha, mas eu não preciso usar o axioma da escolha, eu posso usar a boa ordem dos naturais. Tá? Não é uma escolha, vamos dizer assim, computacionalmente viável, mas é uma escolha logicamente viável. Eu sei que no quadrado que eu estou considerando, existe uma infinidade de índices acima do último índice que eu peguei e vão bater aqui dentro. Então, esse conjunto de índices é um conjunto de naturais. Então, eu pego o menor elemento. Eu digo o seguinte, né? Para todo K, existe, vamos dizer, temos o conjunto dos N's tais que xn pertence a QK é diferente de vazio. Na verdade, vou botar assim, é infinito. Quer dizer, eu parei aqui no Q2. Aí eu escolhi, tem esses 4 aqui, eu escolho para ser o Q3, esse que me garante que o conjunto dos índices N, acho que xn bate aqui dentro, é infinito. Então esse conjunto é infinito. Na verdade, como ele é infinito, na verdade eu posso dizer assim, né? Em vez de pegar só esse conjunto, eu pego o conjunto dos N's tais que N maior que N índice K menos 1 e xn pertence a QK. Esse negócio aqui, vou tacar de novo. Esse cara é infinito. Por construção. Tá? Essa parte está clara? Toda vez que eu tenho a sequência tem uma infinidade de pontos. Todos caem dentro de um quadrado. Se eu dividir o quadrado em 4, em 8, em 2, em 15, em qualquer quantidade finita de subconjuntos, vai ter pelo menos um subconjunto que vai pingar ali uma infinidade de vezes. Eu só não entendi. Por que você está fazendo isso daí mesmo? Porque eu quero uma subsequência convergente. Ah, tá. Então, justamente, eles vão fechar para garantir que essa subsequência vai convergir. Realmente, esqueci dessa regra de ouro. Quando você está
fazendo uma demonstração, você deve dizer onde você quer chegar. Eu enunciei o teorema, mas não quer dizer... em geral, se você lê um livro de matemática, ele não te diz isso. Ele passa páginas e páginas construindo coisas sem te dizer. Então, você tem que ir lá na frente, dar essa folhada e tal, para perguntar ou fuçar aqui ali para entender aonde o cara está te conduzindo. Né? Senão você fechasse os olhos e não está fazendo. Então, eu quero uma sequência que converge. Então, para fazer uma subsequência convergente, eu preciso, ir escolhendo os caras. E a cada cara que eu escolho, eu preciso escolher um mais à frente. Como eu quero que todos fiquem próximos, o que eu estou fazendo? Eu estou restringindo o conjunto onde eles podem estar a um conjunto de diâmetro cada vez menor. E aí essa sequência necessariamente vai convergir. Na verdade, ela vai ser uma sequência de Cauchy. Mas essa mesma construção, se eu fizer nos reais, em vez de quadrado, eu estou no intervalo. Aí divido em 2. Aí, ou tem uma infinidade aqui, ou uma infinidade aqui. Aí eu divido em 2, divido em 2, divido em 2. Com isso, eu vou construir uma sequência de intervalos encaixantes. Vai ter um ponto ali dentro. E todos os pontos da minha subsequência, a partir de um certo ponto, estão... Vamos dizer, a partir do K0, todos vão estar no intervalo índice K0 mais 1. Vamos convergir. Repara que a menos dessa coisa de que existe o ponto, essa mesma ideia que eu estou fazendo aqui vale assim em R, vale assim em R2. Se eu tiver em R3, eu divido, em vez de 4, eu divido em 8. Eu pego em Rn, né? Eu tenho um conjunto limitado, então ele está dentro de um produto cartesiano de intervalos. Então, está dentro de um produto cartesiano de n intervalos. Se eu dividir cada intervalo em 2, eu tenho 2 elevado a n cubos em Rn. Vamos limitar assim, R2, R2 pelo menos, está claro. Com certeza, eu preciso disso em R, em R2 também, porque vamos falar algumas coisas complexas de vez em quando. Tem uma coisa que vocês viram ou verão no cálculo 3, né, que toda função de variável complexa que é holomórfica, derivável no sentido complexo, ela pode, na vizinhança de cada ponto, ser escrita como uma série de potências. E aí tem coisas sobre séries de potências que vão depender de convergência, em R, convergência em R, e nos complexos, convergência em R2. Tá legal? Bom, essa é a ideia. Então, acho que podemos escrever, né? Bom, vou fazer a demonstração em R, então, né? Demonstração. Fazer o esboço, né? XN limitada implica existe um certo intervalo AB. Tal que XN pertence a B, todo N pertencente a N. Ideia 2. Se XN
pertence a AB. É todo N maior. É todo N pertencente a N. Então, um dos dois é infinito. O conjunto dos N, tais que Xn pertence a mais B sobre 2, ou o conjunto dos N, tais que N pertence a mais B sobre 2, B. Essa é a ideia fundamental aqui. Então, construção XNK é escolha N1 qualquer. E 2, se escolha N1 qualquer e a um B1 igual a B. Então agora se NK está dado e o conjunto dos N's, aliás, vamos dizer assim, se NK e AK BK com BK menos AK é igual a B menos A sobre 2 elevado a K menos 1. Estão dados escolha. Estão dados, bom, com conjunto dos N's tais que Xn pertence a K BK infinito. Vou chamar esse cara de I K. Xk e XNK pertence a XK. Escolha AK mais 1, BK mais 1 em um desses dois, né? AK mais BK sobre 2, AK mais BK sobre 2. BK, escolhe um desses. Você sabe que tem uma infinidade de valores aqui. Vamos botar assim, na verdade, N maior que NK. Deixa assim.
Tá, já vou botar logo assim, eu escolhi o NK, então o que eu fiz? Eu escolhi o intervalo A1B1 e o N1 de maneira que o XN1 esteja aqui. Aí supõe que eu escolhi o NK com o XN em AKBK, ou XNK, né, em AKBK, e o conjunto dos N's. Ah, não, aqui, desculpa. XN mesmo, né? Infinito e. Vou botar assim, XNK pertencente a AKBK. Então eu escolhi o NK e o AKBK, o XNK está aqui e tem uma infinidade de pingos aqui ainda. Aí eu divido esse cara em 2. E aí eu vou escolher um desses caras, passar para cá, de forma que o conjunto dos x k mais 1 igual ao conjunto dos n maiores que nk, tais que xn, vou chamar essa cara de ik mais 1. Xn pertence a ik mais 1, seja infinito. Então, vamos dizer, no meu passo K, eu tenho esse intervalo, tenho o NK, o XNK está aqui dentro, e Xn pinga uma infinidade de vezes aqui dentro. Então eu pego esse cara, divido em 2 e vai ter que pingar uma infinidade de vezes em um dos dois. Aí eu escolho de maneira que esse cara daqui seja infinito, que pingue uma infinidade de vezes nesse cara. Então, de forma que esse cara seja infinito e, vamos dizer, para satisfazer assim, faça nk mais 1 igual ao mínimo de xk mais 1. Aqui eu tenho uma infinidade de índices acima de nk, tal que os xn correspondentes estão aqui. Então eu pego o menorzinho, só para ter uma escolha, uma definição. E aí, é verdade o quê? É claro que K maior que K0 implica XNK pertence a I K0. E isso vai garantir a convergência. Aqui, acho que eu vou apagar essa parte aqui. Se eu estivesse dando aula em árabe, em hebraico, imagina que tem gente que advoga que você tem que escrever daqui para cá no quadro. Isso aqui porque aí você nunca está na frente. Aqui você já escreveu. Mas então eu estou vindo de lá para cá. Né? Então, é claro isso daqui. E IK igual a AKBK com BK menos AK
igual a B1 menos A1 sobre 2 elevado a K menos 1. Isso aqui tende a zero. Então, K tem que ter isso. Aqui eu vamos dizer, para garantir que tem limite, como eu fiz a propriedade dos intervalos encaixantes na aula passada, então, como IK mais 1 com isso aqui e IK mais 1 contido em IK para todo K. Então, eu tenho intervalos encaixantes, fechados, comprimento deles tendido a zero, existe um único cara ali dentro. Então, seja x igual à interseção dos IK. Claramente, se você tiver K maior que K0, então xk menos x é menor que B1 menos A1 sobre 2 elevado. Posso botar só o K0 aqui, porque como estão maiores que K0, já vou botar no K0 mais 1, vale isso aqui. Isso prova que x é o limite da sequência. Então, o que eu fiz? Eu peguei, está todo mundo nesse intervalo, então eu vou construir uma sequência de intervalos encaixantes, tal que todo mundo, vamos dizer, todo mundo não, mas pelo menos uma quantidade infinita vai estar do lado de cá, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então eu tenho uma coleção de intervalos encaixantes, eu escolho o primeiro ponto aqui, o segundo no segundo intervalo que eu escolhi, o terceiro no terceiro intervalo, e assim sucessivamente. Então eu tenho uma sequência, claramente uma sequência de Cauchy, até podia, se eu tivesse provado a sequência de Cauchy, já usava aqui. Ou eu tenho intervalos encaixantes. Demonstração para fazer no curso de computação. A mesma demonstração feita no curso de computação. A sequência é limitada. Então, ela está entre dois inteiros. Então, agora, eu divido aqui no meio e os caras da sequência se separam. Vamos dizer, vou esquecer a primeira parte inteira, aqueles que depois da vírgula tem o algarismo 0, e os que depois da vírgula tem o algarismo 1. Tem uma infinidade em um dos dois conjuntos. Então, se tem uma infinidade aqui, eu faço um 0 aqui. Aí, tem uma infinidade aqui. Esses caras se separam. Uma infinidade de caras que tem 0 aqui. Se separam entre os que tem 0 no próximo algarismo e os que tem 1 no próximo algarismo. Então, se tem uma infinidade dos que tem 1, eu boto 1 aqui. E assim eu vou construindo a minha sequência, em que eu escolho um cara desse, e ao mesmo tempo o limite já vem aqui escrito em binário. Legal? Porque esse número que eu vou escrevendo aqui é o limite. Quer dizer, a propriedade dos intervalos encaixantes, ela está baseada nessa ideia, essencialmente. Quando você faz uma base de sistema de numeração, quando você fixa um algarismo, você delimita
Quando você fixa o logaritmo, você delimita um intervalo na reta em que o seu número está. Em princípio, vamos dizer, como a parte inteira, você tem que saber em que casa você começou. Tudo bem, você começa, o primeiro logaritmo lá tem ainda 6 zeros depois. Então você está entre 1 milhão e 10 milhões. Aí você escolheu um logaritmo, você passa a estar entre, sei lá, entre 7 milhões e 8 milhões. Aí você vai escolher o próximo, e você já vai estar nos mil e tal. Depois você passou da unidade, você está entre 0,8 e 0,9. Em binário é mais fácil, né? Você vai só dividido em 2. Mas, em geral, essa mesma demonstração funciona em qualquer base. Claro, essa ideia da demonstração com os algarismos? Não? Vamos fazer de novo. Os algarismos. Hein? Versão concreta. Né? Para ser ensinada nas escolas do futuro das crianças, né? Com que idade aprende? Depois da vida. Acho que meu filho não aprendeu. Vou tentar acompanhar. Então, a professora ensinou que tem os números, digamos, na base 10, uma coisa que está ali, base 10. Ensinou o número na base 10, depois da vírgula tem os caras ainda, você aprendeu isso. Então, digamos que você tem aqui um número 7 e o número 8, e aí você tem uma sequência de números, infinidade de números que vão pingar aqui, pinguinhos vão pingar aqui, todos eles, né? E tem uma infinidade de pinguinhos aqui. Eu quero um pinguinho, quero escolher aqui um ponto que vai ficar molhado. Porque pode pingar uma infinidade de pinguinhos aqui, mas pode ter pontos que vão ficar secos. Tá legal? Basta que pingue só no 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. Aí no 7,15 está sequinho. Vamos dizer assim, pelo menos eu não sei bem o tamanho do pingo, pode ser que o pingo seja um pingo muito de pertinho e aí não molha o 7,15. Mas eu quero garantir, eu quero encontrar um pingo que por mais pertinho que você solte o pingo, ele vai ficar molhado. Essa é a ideia. Então, está pingando uma infinidade de caras aqui. Então eu divido aqui em 10. Vai pingar uma infinidade de vezes aqui, então, com certeza tem um intervalinho desse onde vai pingar uma infinidade de vezes. Digamos que seja esse daqui. Então, esse daqui está entre o 7,3 e o 7,4. Então, bota aqui 7,3. Então, aqui, pinga uma infinidade de vezes. Aí eu pego aqui o 7,3, o 7,4, divido em 10, e como pinga uma infinidade de vezes aqui, eu posso escolher um intervalinho, por exemplo, 7,38 a 7,39, que vai pingar uma infinidade de vezes. Então eu boto aqui o 7,38. Vai construindo E eu vou construir o número. Aí o limite é o... Esse número aqui é o limite. Tá? E ele é o limite, e você sabe, né, que
qualquer que seja o número real que você escolha, se você pegar esse número que você escolheu como limite e der, né, digamos que você chegou nesse limite aqui, x igual, aí você está aqui com x, dá um número epsilon, aqui está o x menos epsilon, aqui o x mais epsilon. Vai pingar uma infinidade de vezes aqui dentro. O que significa, vamos dizer assim, que você disse, olha, os meus pingos estão pingando a menos de, sei lá, um angstrom. Então, medida bem pequenininha de distância do chão. Né? E aí isso vai fazer uma pocinha, vamos dizer assim, no tamanho que você quiser, milionésimo de angstrom, no tamanho da sua pocinha. Aí você dá um raio epsilon igual a 1 milionésimo de angstrom, e você sabe que tem um cara que pinga aqui dentro, e como a pocinha é desse tamanho, ela vai pegar esse cara e ele vai se molhar. Essa brincadeira, quem sabe com otimismo daqui a 30 anos isso vai ser ensinado nas escolas, pode ser que alguns de vocês daqui a 30 anos, por necessidade ou por filantropia ou por qualquer outro motivo, resolva dar aula para as crianças que possam ensinar isso. O termo de Bolzano vai, os pinguinhos. Bom, então esse teorema em análise ele é crucial. Vamos fazer a demonstração de alguma coisa com ele. Diz a lenda assim, que o Weierstrass provavelmente teria chegado a esse teorema nas seguintes circunstâncias. Lá por volta de 1800, um pouquinho mais de 1850, o Riemann, resolvendo lá um problema que era laplaciano de U igual a F num certo aberto ômega com U igual a 0 no bordo de ômega, ele mostrou que se você construísse um certo funcional aqui, J de U igual a meio da integral sobre ômega de gradiente de U ao quadrado, que é mais F vezes U, se você tiver um mínimo desse funcional, esse mínimo vai ser solução desse problema aqui. Isso aqui é como se fosse uma espécie de derivada desse negócio, então no ponto de mínimo a derivada laplaciano, como se fosse J' de U igual a laplaciano de menos F, coisa assim. Então no ponto de mínimo a derivada seria igual a 0, então ele mostra que esse negócio é limitado inferiormente, é limitado inferiormente, então tem um mínimo. Logo, se tem um mínimo, eu tenho solução desse problema. E aí vai, então, peraí, quem garante que uma coisa limitada inferiormente tem um mínimo? E aí foram correr atrás e tal, visto que isso não era tão simples assim, nesse caso até funciona realmente, mas como subproduto saiu um pouco essa questão, olhar com mais cuidado, quando é que uma função limitada inferiormente tem um mínimo, ou limitada superiormente tem um máximo. Então, é claro que é uma trivialidade que se você tiver uma função limitada inferiormente no intervalo aberto, por exemplo, f de x igual a x pertencente a 0,1, é limitada inferiormente, superiormente, mas não atinge nem máximo nem mínimo. Então, daí, vamos dizer, foram olhar com mais cuidado, e aí sai um teorema assim,
vou dizer assim, corolário. Corolário do teorema de Bolzano-Weierstrass. F de AB em R contínuo. Atinge em AB tanto o valor máximo e seu valor mínimo. Se o intervalo for fechado, repara que eu vou fazer a demonstração, mas observa que ela vai se basear justamente no fato de que você tem que toda sequência limitada vai ter uma subsequência convergente. E como você está no intervalo fechado, o limite vai ter que estar no intervalo. A mesmíssima demonstração, por que eu estava falando do teorema em R2, R3 e Rn? Porque quando você tem uma função contínua definida, por exemplo, numa esfera, é muito importante saber que ela atinge um valor máximo e um valor mínimo. E é a mesma coisa, a esfera é um subconjunto limitado e fechado em Rn. Então, uma sequência de pontos ali vai ter uma subsequência convergente que vai ter que estar ali dentro. Bom, demonstração. Vamos fazer para o máximo, né? Vamos pegar. A gente não sabe se tem máximo ainda, mas a gente pode pegar uma sequência de xn, uma sequência xn, tal que f de xn vai tendendo para o supremo. Entendido aqui que nesse caso, se a função não for limitada, o supremo é infinito. Tá bom? Então, tomemos xn tal que f de xn converge para o sup de f. Tá? Significando assim, se f de AB é limitado, sup de f é igual ao supremo do conjunto f de AB. Intervalo AB, bom, supostamente B é maior que A. Pelo menos maior é igual. Se o maior for igual, não tem graça. É o supremo desse conjunto. Com certeza, eu só quero, vamos dizer, se tiver o supremo, eu só preciso mostrar que existe um x que toma esse valor. A outra possibilidade que eu não mostrei é se f de AB não é aqui limitado superiormente. Sup de f é igual a infinito. Tem como você limitar? Não, não tem, mas eu ainda não provei. Então eu tenho que considerar essa possibilidade. Tá? Quer dizer, o teorema vai, em particular, como subproduto do teorema, já que vai atingir o valor máximo, o valor mínimo, ela vai ser limitada. Eu poderia primeiro provar que a função é limitada, depois provar que ela atinge o seu valor máximo.
Não, o problema não é 1 sobre x, porque o intervalo é fechado. Então, o intervalo fechado, é verdade que se a função é contínua no intervalo fechado, ela é limitada. Até porque o teorema diz que não vai atingir o seu valor máximo. Mas o 1 sobre x não é um contra-exemplo, mas apenas eu tenho que tomar essa precaução porque eu ainda não provei que uma função contínua definida no intervalo fechado vai ser limitada. Então eu tenho que admitir a possibilidade de que seja isso. É claro, quer dizer, você aqui, parênteses, né? Yn converte para infinito significa o quê? Significa que para todo R pertencente a R existe N0, tal que N maior que N0 implica Xn maior que R. Então, eu dou um R e garanto que a partir de um certo N0 está todo mundo para cá. É isso a definição que eu não tinha dado do limite sem fim. Isso é uma coisa que eu queria saber se você prova que é limitado. Que é o seguinte, tipo, o f de A e f de B já são reais, né? Porque a gente agora é fechado. Aí se a gente supor que existe um C perto do intervalo, tal que limite de f de x quando x tende a C é infinito, a função não seria mais contínua, né? Aí estaria não, mas não quer dizer que o limite precise ser infinito. Pode ser que o limite não é possível, vou dizer, mas poderia o limite em todo ponto ser finito e mesmo assim precisa ser infinito. No caso do intervalo aberto, é verdade. Quer dizer, ela é contínua em todos os pontos, mas ela não é limitada. Por exemplo, 1 sobre x, intervalo aberto 0, 1. Então ela mas ela não vai é para limitada. infinito num ponto que não está no intervalo, né? Sim, mas justamente o problema é o seguinte, é que o que eu garanto é a existência de uma... Imagina que ela não é limitada. Então eu tenho o quê? Uma sequência de xn's, tais que f de xn vai para o infinito. Mas quem garante que esses xn's vão para algum lugar? Entendeu? Você tem uma sequência de xn's, então que f de xn está indo para o infinito. Mas, e aí, será que esses xn's convergem? Pode ser que eles não convirjam para lugar nenhum, então eu não tenho ponto limite que vai me dar um absurdo. Porque o absurdo seria o quê? Os xn's convergindo para um certo x e f de x ser infinito. Mas quem garante que os xn's convergem para algum x? Eu não entendi a diferença entre sup f e sup d imagem. Não, isso aqui tradicionalmente é a mesma coisa. Tá? Só que esse conjunto aqui poderia não ser limitado superiormente. Então isso aqui não estaria definido. Então eu estou definindo, no caso desse conjunto não ser limitado superiormente, o sup como sendo infinito. Então eu tenho, vamos dizer, nesse segundo caso, eu tenho uma sequência xn tal que f de xn tende para o infinito. Mas para onde converge xn? Se eu garantir que xn converge para algum lugar, então acaba a demonstração, tanto no caso 1 como no caso 2. É claro isso? Quer dizer, vamos dizer, se existe x tal que xn converge para x em R, então, primeiro, x pertence a AB. Mas por que x pertence a AB? Está aqui o A, está aqui o B. Se o x não pertencer ao AB, se ele estiver aqui, eu pego uma bolinha assim, e aí xn's, os xn's estão todos aqui dentro, eles nunca poderão entrar nessa bolinha aqui.
Se estiver do lado de cá, é a mesma coisa. Se x estiver aqui, esses caras aqui não podem entrar aqui. Ok? Demonstração agora é feita com desenhos, porque nós estamos nos preparando para ensinar isso para as crianças dentro de 30 anos. Bom, pelo menos, quem sabe, no colégio de aplicação do FRJ. Elas terão perdido menos tempo fazendo exercícios que o computador faz, né, armando contas. Outro dia na escola do meu filho tem uma discussão lá, os pais queriam, quando é que eu vou aprender a fazer conta de armário, então, se eles perderem menos tempo com isso, eles podem, por uma hora, aprender esse negócio aqui. Não sei se é alguma coisa, mas legal. Bom, então, primeira coisa, né? Quer dizer, se a sequência dos xn, que eu sei que existe, convergir para algum ponto x, ele tem que estar em AB. E a segunda coisa é o quê? Olha, xn converge para x, esses caras estão em AB. Esse cara também está em AB. A continuidade da f garante que f de xn converge para f de x. Então, primeira coisa, f de x igual a infinito está descartado. Então, essa segunda parte está descartada. E a primeira parte está garantida agora. O quê? Que x é ponto de máxima. Tá legal? Essa é a demonstração. Só que ela está ainda em pés de barro, porque eu não sei garantir que xn converge para x. Uma pista. Esse teorema atribuído a Weierstrass, isso aqui como corolário do teorema de Bolzano-Weierstrass. Então eu tenho uma sequência de pontos em AB. Eu não sei se ela converge, mas o teorema diz que ela tem uma subsequência que converge. Então, tome xnk subsequência de xn. Ô, professor, onde tem um problema do x ser o A ou o B? Porque continuaria... Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema de ser o A ou o B. Mas aí Mas ele está no poderia ser intervalo. infinito, não? Não, está no intervalo. Sim, O mas A a e o f dele poderia ser infinito em A ou em B. Não, porque o intervalo é fechado. Crucial, atenção. Eu vou apagar isso depois. Mas essa hipótese aqui é crucial. Eu falei no contra-exemplo, se eu pegar o intervalo aberto AB, se eu pegar f de x igual a x, ela não atinge nem máximo nem mínimo, essa extremidade. Então o intervalo precisa ser fechado. Então, se o x for A, tudo bem, no intervalo. Então, ó, eu precisava que xn convergisse para algum lugar. Agora eu pego uma sequência de xn, tal que essa é convergente. Existe x pertencente a R com xnk convergindo para x. É claro, né? É claro que se uma sequência converge para um certo valor, toda subsequência converge para o mesmo valor. Então é claro que f de xnk converge para sub de f. Seja esse valor finito ou infinito, no caso. Então agora eu simplesmente apago isso, que eu já sei, né? E aí eu tenho xnk, como seria xn, leia-se xnk, e está tudo resolvido. Vamos dizer, isso computacionalmente não é uma garantia, mas é uma maneira assim, quando você está tentando resolver um problema aproximadamente,
às vezes você não sabe nem se o problema tem solução. Ou, se você souber que ele tem solução, melhor. Aí você constrói de alguma maneira uma sequência de soluções aproximadas. Se ela for limitada, ela tem uma subsequência convergente, e aí você tem chances de se virar para mostrar que se essa sequência é convergente, essa subsequência é convergente, o limite dela é a solução do problema. Computacionalmente, eu não sei como é que você vai se virar para escolher aquela subsequência. Esse é o primeiro passo. Ok? Então, essa hipótese aqui foi crucial, porque se o limite, né, quando os x, n e k estão aqui, o limite pode ser o A ou pode ser o B. Se ele não tiver no intervalo, já era. Bom, então pelo menos nós já sabemos que vale o teorema do valor intermediário. A gente usa sempre provar que uma solução existe. E também, né, que se a função é contínua no intervalo fechado, a gente usa sempre que ela atinge o valor máximo. A gente vai se virar com ele. Observa que essa mesmíssima demonstração valerá num contexto mais geral, sempre que eu possa garantir que toda sequência tem uma subsequência convergente. Imagina assim, ó. Imagina que M é um espaço métrico e F de M em R é contínuo. E vamos fazer a hipótese hipótese adicional. Toda sequência em M tem subsequência convergente. Então, a mesmíssima demonstração convergente com o ponto de N. Né? Tá, assim, usar isso para ponto de N. Então, você faz a mesma demonstração e você tem que F atinge em M seus valores máximo e mínimo com a mesma demonstração. Então, aquele negócio que eu fiz em R2 pode ser legal, em R2, R3, R3 e tal. Eu acho que eu vou fazer em algum momento aí uma pausa topológica e discutir um pouco essas questões um pouquinho. Porque também em R tem... Também o fato aqui de ser um intervalo também não desempenhou nenhum papel aqui. No teorema do valor intermediário tinha que ser um intervalo. Eu preciso dos caras que estão no meio. Aqui não, se aqui fosse qualquer coisa que eu pudesse garantir o seguinte, o que entrou aqui o intervalo? Para nada, entrou a ser fechado. Quer dizer, entrou o quê? Eu tenho uma sequência de pontos nesse conjunto e ela está convergindo para algum ponto de R. Então eu preciso que esse ponto esteja no conjunto.
Tem uma sequência convergindo, algum cara, esse cara tem que estar no conjunto. Não pode estar na fronteira do lado de fora. Por exemplo, aqui em R2, imagina assim, você tem esse conjunto assim, e aqui tem um ponto que não está. Então, se você tiver uma sequência convergindo para esse ponto, ele não está no conjunto. Então, precisa que o conjunto contenha a sua fronteira. Não tem problema, por exemplo, se for um semiplano que vai até o infinito, porque as sequências que vão lá para o infinito não vão bater, não vão sair do conjunto. Assim. A menos que você compactifique aqui. Então, quer dizer, um conjunto vai ser fechado se ele contiver o limite de qualquer sequência que está nele. Vamos dar a definição mais chique, é que o complementar dele é aberto. Então aqui, a única coisa que entrou é que esse cara precisa ser fechado. E que ele precisa ser limitado. Limitado para poder aplicar o Bolzano-Weierstrass. E fechado para o limite estar nele. Então aqui, ó, fechado e limitado. Tá legal? Importante. A questão que vocês têm que se colocar é: se daqui a, vamos pensar, 30 anos, é muito tempo, se daqui a um tempo eu tiver que ensinar, não vamos dizer para as crianças de 8 anos, mas um moleque de 14, 15, primeiro ano do ensino médio, tiver que ensinar que toda a sequência limitada de números reais tem uma subsequência convergente, contar a história dos químicos, essa pergunta vocês têm que saber, se perguntar: sou capaz? Se você for capaz, é porque você entendeu o teorema de Bolzano-Weierstrass. Se você consegue explicar o teorema de Bolzano-Weierstrass para o moleque do primeiro ano do ensino médio, você pode fazer esse exercício. Eu tenho pelo menos uma pessoa aqui que dá aula, assim, já pode fazer esse exercício. Vou tentar. Me comprometo a tentar. Mesmo que no fim eles não entendam, vai ser super divertido. Mas alguém vai entender. Bom, acho que nós vamos fazer outro corolário. Temos evidente? Outro corolário. Antes, né? Corolário mais toda a sequência de Cauchy podia ter tirado dos intervalos encaixantes, do super, mas como eu não provei isso até agora, vamos provar agora aquele corolário simples dessa coisa, né? Porque é claro que toda a sequência de Cauchy é limitada. Então, demonstração. Toda a sequência de Cauchy é limitada. Por quê? Para todo, sequência de Cauchy é isso, né? Para todo epsilon maior que zero, existe N0, tal que Nm maiores que N0 implica Xn menos Xm menor que F. Xn de Cauchy.
Então, vamos dar um epsilon grande. Não vamos dar muito pequeno, 1, tá bom? 1. Epsilon igual a 1. Né? Aí toma o N0 correspondente. Aí pega aqui o x, N0 mais 1. Né? N0 mais 1 é maior que N0. Agora, se N for maior que N0 mais 1, tem que ser maior só que N0 mesmo, né? Se N for maior que N0, então N0 mais 1 e N são maiores que N0. Então, se eu pegar aqui a bola de raio x N0 mais 1 raio 1, o xn vai ter que estar aqui, porque a distância desses dois é menor que 1. Então, todo mundo está aqui. E, fora isso, tem aqui o x1, o x2, x1 está aqui, o x2 está aqui, não, o x3 está aqui, o x4 está em Plutão, e outros estão nos confins do universo, mas todos estão a uma distância. Eu tenho, vamos dizer, N0 caras até o xn0, e esse está aqui. Então eu tenho N0 caras do x1 até o xn0, que estão cada um deles a uma distância finita desse cara daqui. Então, a partir do N0, todos estão a distância 1 daqui. E o outro, esse é a distância R1, a distância R2, a distância R3, até a distância. Né? Então, eu tenho x1 menos xn0 é igual a R1, x n0 mais 1. xn0 menos xn0 mais 1 menor que Rn0 igual a Rn0. Então, no fim, ó, eu posso dizer que faz R igual ao máximo entre 1, R1 até Rn0. E eu garanto que xn menos xn0 é menor ou igual a R para todo R. Então está todo mundo numa bola de raio R em cima xn0. Então toda a sequência de Cauchy é limitada. Se ela é limitada, então toda a sequência de Cauchy tem subsequência convergente. Então pega uma subsequência convergente. Sequência de Cauchy. Terceira coisa, se xn é de Cauchy e xnk é a subsequência com xnk convergindo para x, então o que acontece? A sequência de Cauchy não pode ter a subsequência que vai para um lado e os outros caras vão para o outro, porque os caras da sequência de Cauchy eles têm a propriedade que eles andam juntinhos. Então, se um for para x, todo mundo vai ter que ir para x junto com ele. Então, xn converte para x. Bom, por que isso? Né? Isso é o seguinte, né? Vamos fazer o truque básico. Isso aqui, então, está claro, né? Parte 1. Toda a sequência de Cauchy é limitada. Parte 2, teorema de Bolzano vale. Essa sequência de Cauchy é limitada, ela tem a subsequência convergente. Parte 3. Então vamos só demonstrar a parte 3, só para usar o truque padrão, assim, né?
Eu quero mostrar o quê? Eu quero, vamos dizer assim, seja dado epsilon maior que zero. Tinha um professor que fazia questão que você escrevesse, vou escrever em homenagem a ele, arbitrário, porém fixo. Homenagem. Peguei um cara. Agora, o que nós queremos? Queremos N0 tal que N maior que N0 implique Xn menos X menor que Epsilon. Quer dizer, eu estou supondo que eu tenho a sequência Xn tá, que converte para um certo X. Bom, eu sei o seguinte, que o Xn converte para X. Né? Então, parte A. Tome K0 tal que K maior que K0 implica XNK menos X menor que Epsilon. Mas atenção, eu vou precisar de uma folga. Se eu botar Epsilon aqui, vamos botar menor que Epsilon, depois a gente muda. Esse cara aqui vai ter que mudar. Né? Se eu quisesse aqui menor que Epsilon, eu botava Epsilon. Se eu quisesse menor que Epsilon sobre 2 também, né? Porque se o Epsilon é menor que 0, está dado, o Epsilon sobre 2 também é menor que 0, está dado, então podia botar Epsilon sobre 2, Epsilon sobre 3, Epsilon sobre 15. Então, B. Né? Isso aqui é porque essa daqui converge para X. A parte B tem que a sequência de Cauchy. Então, tome, chamar assim de N1, tal que N maior que NN maiores que N1, implica que Xn menos Xn menor que Epsilon, e também provavelmente vai mudar. Agora, como é que eu fabrico um N0 aqui nessa história? Olha só, se o K for maior que o N1, se o K0, se essa propriedade aqui for satisfeita, vamos pegar assim, faça N0 igual ao máximo entre K0 e acho que isso aqui basta, né? Porque, olha só, como a sequência XNK é crescente, vamos dizer assim, acho que isso basta. Vamos ver se basta mesmo. Vou botar aqui N. Vamos ver o que a gente quer. Né? A gente quer, está aqui o X, aí se eu pegar aqui XNK, eu estou aqui pertinho. Vamos dizer assim, estou aqui a uma distância boa. Se o NK, isso aqui, basta que K seja maior que K0. Agora, se o NK, pega aqui um Xn, se o NK e o N forem maiores que o N1, então essa distância daqui, essa distância, vou em vez de botar bolotas, fazer assim. Aqui o X, aqui está o XNK.
essa distância aqui é menor que epsilon. Aí eu pego xn aqui, essa distância menor que epsilon. Menor que epsilon. Aqui é xn menos xnk. Aqui é xnk menos x menor que epsilon. Aí essa distância aqui vai ficar menor que 2 epsilon. Tá? Então, em princípio, né, aqui eu devia ter tomado epsilon sobre 2, epsilon sobre 2 e consegui garantir que essas duas coisas valem simultaneamente. Quer dizer, se aqui for epsilon sobre 2 e aqui for epsilon sobre 2, então aqui eu vou ter epsilon sobre 2, epsilon sobre 2, aí eu vou ter xn menos x menor que epsilon. Bom, como é que eu garanto? Então eu preciso o quê? Que nk, quer dizer, que k maior que k0 e, vamos antes de botar o face aqui, então eu quero k maior que k0 e n maior que n0. Eu digo que o k maior que k0 não me importa, né? Porque esse cara daqui é auxiliar. Vamos pegar o n, digamos assim, basta, eu acho que basta n maior n0, que eu chamei de n1, aqui, precaução. Basta n maior que n1. Por quê? Porque sempre existe um nk, existe um k, tal que nk é maior que n1. Tome n maior que n1. Tome k maior que k0, tal que nk maior que n1. É porque os nks vão para o infinito. Então, depois, os nks com k maior que k0 tem infinitos nks. Então, tem que ter algum maior que n1. Então, se o k for maior que k0 e o nk for maior que n1, k sendo maior que k0, isso aqui está garantido. E o nk sendo maior que n1, isso aqui está garantido. Então, segue xn menos x menor ou igual que xn menos x nk mais xnk menos x. O truque básico é esse, né? Você introduz, você quer estimar a distância entre esses dois pontos, A e B, você bota um C aqui, estima essa distância, de maneira que você sabe estimar isso e isso. Então, isso aqui é menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 é igual a epsilon. Então, falando a demonstração, né? O que eu sei? Eu tenho aqui o x. Falar da demonstração das crianças. Está aqui o x. Aí eu quero garantir que a partir de um certo n, o xn, está aqui essa distância aqui. O x aqui, raio x. E eu quero garantir que a partir de um certo n, o xn está aqui dentro. Então a primeira coisa que eu faço é a seguinte. Eu garanto que a partir de um certo n0 existe um n0 tal que
nn maiores que n0 implica que xn menos xn menor que epsilon sobre 2. O que é isso? Eu estou garantindo que a partir desse n0, todo mundo está coladinho a uma distância menor que epsilon sobre 2. Então, se um chegar... O que acontece? Se todos estão coladinhos a uma distância menor que epsilon sobre 2, se um deles entrar aqui dentro, pega essa bolinha aqui agora de raio epsilon sobre 2. Se um deles entrar aqui dentro, todos os outros vão ter que estar aqui dentro. Então, agora eu só preciso que alguém entre aqui. Ora, por que alguém entra aqui? Eu sei que para todo K maior que K0, xnk menos x é menor que epsilon sobre 2. Então, tome K tal que xnk seja maior que n0, que tal que nk seja maior que n0 e xnk menos x menor que epsilon sobre 2. Como a partir de um certo ponto todos os nks vão estar a distância menor que epsilon sobre 2x e eles são infinitos, com certeza eu posso pegar um maior que n0. Então eu cravo aqui o xnk. Quando eu coloco o xnk aqui, os xn's todos têm que ficar aqui dentro, portanto vou estar dentro dessa bolota. Mais dentro do espírito que eu falei que os caras vão coladinho, se não for, todo mundo vai. Então, essa é uma demonstração. Mais importante do que o enunciado do teorema, enunciado em qualquer livro, na internet, é você entender a ideia fundamental da demonstração aqui. A ideia fundamental da demonstração é essa. Numa sequência de coxinhos, os caras têm que andar juntos. Se um resolver ir à praia, todo mundo vai à praia. Se um resolver ficar pertinho do X, todo mundo vai ter que ficar pertinho do X. Sendo que, vamos dizer assim, grosso modo, se ele ficar epsilon pertinho de X, todo mundo vai ter que ficar 2 epsilon pertinho de X. Ok? Temos um monte de resultados. Pode demonstrar também eu tinha anunciado 3 teoremas. Eu estou fazendo coisas de sequência e estou provando teoremas de continuidade, né? Então eu fiz os intervalos encaixantes, provei o teorema do valor intermediário. Fiz o Bolzano-Weierstrass, provei que toda função contínua no intervalo fechado atinge o máximo e o mínimo. Acho que eu vou provar também o terceiro teorema, que toda função contínua no intervalo fechado é uniformemente contínua. Vamos lá. F de AB fechado em R contínuo implica F uniformemente contínuo. Uniformemente contínua significa o seguinte: para todo epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que x menos y menor que delta implica f de x menos f de y
menor que epsilon. Tá? O delta não depende mais do x. Exemplo de função contínua que não é uniformemente contínua, que eu falei, f de x leva x em 1 sobre x. Um belo contra-exemplo. Aqui está claro, né, que se você der um epsilon, né, vamos dizer, quanto mais próximo do zero tiver o x, menor tem que ser o delta do epsilon. Se você der o x aqui, pegar o x e aqui o 1 sobre x, um epsilon que você der aqui, o delta tem que ser bem menor do que o mesmo epsilon aqui assim. Quando o x vai para infinito, o delta tende a infinito. Quando o x tende a zero, o delta tende a zero. Então é um exemplo de função contínua que não é uniformemente contínua. Então é um exemplo de função contínua que não é limitada superiormente e mesmo sendo limitada inferiormente não atinge seu mínimo. O que aconteceria? O que aconteceria se ela não fosse uniformemente contínua? Vamos pela negação. Suponhamos que não. Então existe. Dois pontos para dizer que não. Então existe epsilon maior que zero, tal que para todo delta maior que zero, existe x delta e y delta com x delta menos y delta menor que delta e f de x delta menos f de y delta maior ou igual a epsilon. Essa é a negação disso aqui, né? Se ela não é uniformemente contínua, tem um epsilon, tal que não adianta pegar qualquer delta que você pega, eu vou ter um x delta e um y delta que estão próximos, uma distância menor que delta, mas os f deles estão uma distância maior que epsilon. Bom, o que isso tem a ver com Bose-Einstein? Vamos construir uma sequência aqui. Já que é para todo delta, eu garanto o seguinte: logo, para todo n pertencente a n, existem xn e yn tais que xn menos yn menor que 1 sobre n e f de xn menos f de yn maior ou igual a epsilon. Agora vamos fazer o seguinte: a gente pode tirar uma subsequência convergente do xn e outra do yn. Qual é a ideia, né? A subsequência do xn vai convergir para um x e a subsequência do yn vai convergir para um y. Só que eles vão ter que convergir para o mesmo valor. Porque xn menos yn tende a zero. Mas não exatamente, né? Porque se forem subsequências diferentes, né? Se o nk do x for diferente do nk do y, eu não tenho como comparar. Então eu vou fazer o seguinte: eu tiro uma subsequência do x. Então, tome xnk subsequência de xn com xnk convergido para um certo x. Agora, em vez de eu tirar uma subsequência dos yns, eu pego os ynks e tiro uma subsequência da subsequência. Quer dizer, eu já tenho os xnks. Então eu tenho os nks. Eu pego os nks e
plugo isso lá nos y, aí eu tenho os ynks. Aí eu tenho uma subsequência dos ynks. Então agora, tome subsequência, vamos assim dizer, x, vai ficar meio, vou botar assim uma notação n, aí agora eu teria que fazer isso, n, KL, uma subsequência. Por que você tem que pegar uma subsequência? É o seguinte, se eu pegar a sequência dos xn e uma subsequência dos yn, o que eu sei, vamos dizer, uma vai ter o x2, o x5, o x7, a outra vai ter o y3, o y6. Aí eu não sei isso aqui, ó. Você não pode pegar uma do xn e pegar ali, aí pegar uma subsequência converge, pega essa mesma subsequência do yn. Mas essa do yn eu não sei se ela converge. Eu pego a mesma subsequência dos YN. Ela não vai convergir por tabela, por causa do XN? Não. Hã? Ah, sim. Será que ela vai convergir? Ela vai ter que convergir, senão essa diferença ser pequena não faz. Ah, sim, é verdade. Eu posso criar. Tá certo. Fica melhor. É mais simples, né? Fica mais simples. Porque, vamos fazer o seguinte, né? Os XNKs convergem. Como os YNKs menos XNKs são menores que 1 sobre NK, os YNK, tá bom assim, né? Então, note que, pelo mesmo truque, né? Como YNK menos XNK menor que 1 sobre NK para todo K, teremos também YNK convergindo para X. A mesma coisa, né? Esse aqui fica essa distância aqui que eu posso tornar menor que Y sobre 2, essa distância aqui que eu posso tornar menor que Y sobre 2, então a distância dessa é esse, menor que Y sobre 2, tá? Vou botar aqui entre parênteses. YNK menos X é igual a YNK menos XNK mais XNK menos X, que é menor ou igual que YNK menos XNK mais XNK menos X. E aí, se o K for suficientemente grande, isso aqui fica menor que Y sobre 2 e isso aqui fica menor que Y sobre 2. Bom, então, o que acontece agora? Né? XNK converge para X, então f de XNK converge para f de X, porque f é contínua. Atenção, é importante aqui, ó. Como o intervalo é fechado, eu garanto que o x está no intervalo. Então existe o f de x. Então isso vale. E aqui, YNK converge para x implica que f de YNK converge para f de x. Só que acontece o seguinte, não está aqui o f de x, aí tem, se eu der aqui uma distância epsilon sobre 2, a partir de um certo ponto, o f de XNK está aqui, o f de YNK está aqui, e a distância entre eles é menor que epsilon. Mas acontece que eu estou supondo que a distância desses caras daqui é sempre maior ou igual que epsilon. Então, existe, vamos dizer, existe
K1 tal que K maior que K1 implica f de xnk menos f de x menor que f sobre 2. Existe um K2 tal que K maior que K2 implica que f de yNk menos f de x menor que f sobre 2. Então, se eu pegar K0 igual a massa de K1 e K2, eu vou ter que K maior que K0 implica que f de xnk menos f de yNk é menor que f, que é esse mais esse. O que contradiz a minha hipótese que o f de xn menos f de yn era sempre maior ou igual que f. Só poder parar a imagem. Então, vou demonstrar esse teorema de novo depois. Para demonstrar. Bom, então nós já temos um monte de propriedades sobre sequências. Se eu paro e defino, eu digo critérios de convergência. Tem um negócio de critérios de convergência de séries e tal, critérios da raiz, da razão, tem um tal de Raab, que eu aprendi no pré-vestibular, um árabe do mas eu vou, só tem 2 critérios de convergência básicos de séries. Um é que se tu pega uma... A questão é saber o seguinte, quando é que o somatório de AN converge? 2,5. Primeiro, se os ANs forem todos positivos, você só tem que ver se as somas parciais são limitadas. Você pega o somatório de 1 sobre n, você mostra que vai para infinito, quer dizer, que vai aumentando, vai para infinito. O somatório de 1 sobre n2, você mostra que é limitado. Esse é um. E o outro critério é o critério de Cauchy. Critério de Cauchy, aplicado a séries. E aí, basta a gente saber o quê? Que somatório de 1 sobre n diverge, somatório de 1 sobre n... Na verdade, né, 1 sobre n p vai para infinito se p for maior ou igual a 1, 1 sobre n inteiro converge se p for... Aliás, infinito se p for menor ou igual a 1, se p for maior que 1. TG, e aí você usa o critério de Cauchy. O que é o critério de Cauchy? É comparação. Na verdade, toda série absolutamente convergente é convergente, é o critério de Cauchy. E tem um que toda série alternada convergente, eu vou estabelecer vai para zero. Então vamos fazer alguma hora, acho que vai ser agora, na próxima aula, assim, fazer uma geral de convergência de séries. E aí todos esses critérios que têm nomes estranhos são produto dessas coisas. Então é isso. Somas de séries.